Oi, quinto ano, bom dia. Professor Gabriel aqui. Eu espero que vocês estejam bem. E na aula de hoje a gente vai dar meio que continuidade a algo que a gente já começou a fazer na aula anterior. Na aula anterior a gente ficou com um pouquinho de tempo, não sei se vocês lembram. E a gente fez a leitura desse livro aqui, ó, A Vida Íntima de Laura. Só que nós apenas lemos o livro. Não deu tempo da gente debater, da gente conversar, enfim, refletir um pouco sobre a obra. E é o que a gente vai fazer na aula de hoje, tudo bem? Então, a primeira coisa que é sempre bom a gente reparar quando vai ser um livro não é apenas a capa, tá? É sempre importante a gente também ver outras coisas, como por exemplo, a pessoa que escreveu esse livro. Que no caso, aqui temos uma autora, a Clarice Lispector. E gente, gravem e guardem esse nome. Vocês ainda vão ouvir tanto falar sobre ela na vida de estudante de vocês. Sério. Ela é um dos principais e mais emblemáticos, mais importantes nomes da nossa literatura, da literatura brasileira. Então, para vocês terem uma noção, ela é a autora mais traduzida aqui no Brasil, para outros idiomas, né? E, adiantando um pouco sobre ela para vocês, já que vocês vão entrar em contato muito com ela, é que ela nasceu lá na Ucrânia, no ano de 1920, que é um país europeu, lá do continente europeu. E a família dela estava fugindo da Ucrânia para o Brasil. E ela chega aqui com 2 meses de vida, certo? Então ela se considera brasileira. Um dos fatos muito importantes de falar sobre ela é que aqui está a imagem dela, depois eu vou passar para vocês, tá? É que ela chegou aqui no Brasil, lá no estado do Pernambuco. E isso deu a ela alguns privilégios, inclusive que a motivaram a escrever livros. E um deles é esse, A Vida Íntima de Laura, que a gente fez a leitura. Porque lá no Nordeste ela cresceu rodeada de animais. E um desses animais foi a galinha. Isso possibilitou que ela visse, né, que ela pudesse perceber o cotidiano, que assim digamos, de uma galinha. E isso deu motivações, inspirações para que ela pudesse escrever essa obra infanto-juvenil, certo? Dito isso sobre a autora, eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre os gêneros textuais. Lembra que a gente já estudou sobre eles? E sobre, de acordo com o conhecimento que vocês já estudaram, que vocês têm, que a gente viu nas nossas aulas, vocês acham que esse texto pertence a qual gênero textual? Vamos lá, quero saber de vocês. Fábula? Então, Letícia, foi muito bom e certeiro, né? Esse seu apontamento. Porque sim, esse texto tem uma característica de uma fábula, óbvio, que é a questão de animais com características humanas. Contudo, porque a galinha Laura, né? Ela pensa, ela age, ela fala, isso é nítido. Mas aqui não tem uma principal característica, o que torna uma fábula, que é uma moral no final da história, ou até mesmo um embate entre o bem e o mal. Não vemos isso aqui na história, então não pode ser considerado uma fábula, por mais que tenha uma característica, né? É porque na verdade, gente, esse texto, ele se trata de um conto infanto-juvenil. Temos personagens, começo, meio, fim. Esses personagens, eles vivem em um ambiente, a história acontece em um ambiente. E, principalmente, o que torna infantil também é a questão de trabalhar com a imaginação de vocês. E a gente vai entender isso quando a gente lê os trechos da obra, tá? Então, essa obra se trata de um conto infanto-juvenil. Apesar de também ser um pouco parecido com uma crônica. Lembra que a gente viu crônica? Então, tem a característica de uma crônica, que é a questão do cotidiano, do dia a dia. E o dia a dia que foi nos apresentado nessa obra é o dia a dia de uma galinha. O cotidiano de uma galinha. Algo que parecia corriqueiro, simples. Mas quando você parou para poder observar, você viu várias coisas. Pôde ter várias percepções. E essas percepções estão aqui nesse livro que a gente leu. Mas então agora, para a gente enriquecer o nosso debate, nossa conversa, eu vou ler alguns trechos da obra, tá? Então vou começar. Ela começa assim: vou logo explicando o que quer dizer vida íntima. É assim, vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo mundo o que se passa na casa da gente.
São coisas que não se dizem a qualquer pessoa, pois vou contar a vida íntima de Laura. Agora adivinhe quem é Laura? Dou-lhe um beijo na testa se você adivinhar. E duvido que você acerte. Dê 3 palpites. Viu só como é difícil? Pois Laura é uma galinha. Gente, olha só. Eu vou até parar pra gente conversar um pouco. Viu só como a autora ela conversa com vocês? Porque eu que estou lendo aqui a história, estou funcionando como uma ponte entre o pensamento da autora e vocês. Então ela faz perguntas para vocês. Quer saber a opinião de vocês, quer que vocês deem palpites. Gente, ela está convidando vocês a participarem da história. Está trabalhando a imaginação de vocês. Perceberam? Vamos ler mais um trecho aqui. Ó, acho que vou ter que contar uma verdade. A verdade é que Laura tem um pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas você não se importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro. Você tem beleza por dentro? Aposto como tem. Como é que eu sei? É que eu estou adivinhando você. Outra verdade, Laura é bastante burra. Tem gente que ela acha burríssimo, mas isso é um exagero. Então aqui, ela está nos apresentando características da galinha Laura, ao mesmo tempo que conversa e tenta adivinhar vocês. Vamos ler mais um trecho para vocês verem como isso é nítido. Olha só. Ó, as outras galinhas são muito parecidas com a Laura. Também meio ruiva e meio marrom. Só uma galinha é diferente delas. Uma carijó, todas de enfeites pretos e brancos. Mas elas não desprezam a carijó por ser de outra raça. Elas até parecem saber que para Deus não existe essa bobagem de raça melhor ou de raça pior. Gente, olha só todas as coisas que a gente conseguiu ver só a partir desses trechos que eu li para vocês. Ela nos apresenta características da Laura. Que características são elas? Vamos lá, vamos recapitular. Um pescoço feio, ela é meio burrinha, ela é meio ruiva, meio marrom, ela é uma galinha muito comilona, ela é uma galinha que fala muito. Não li, mas já vi que pessoas lembraram aí. Ela é a galinha que mais coloca ovos lá no quintal. Todas essas são características da galinha Laura. Em contrapartida, existe uma outra galinha nesse quintal, chamada galinha carijó, que ela possui características diferentes da de Laura, que é ser todas de enfeites preto e branco. Agora, olha só o que nós podemos perceber a partir disso. A Laura tem características, assim como a carijó. Elas têm características iguais, as mesmas características, algumas. E são essas características que tornam elas uma galinha da mesma espécie. Mas é muito importante pontuar que elas também têm características diferentes. A galinha Laura, ela tem um pescoço pelado, enquanto que a galinha carijó, ela não é meio marrom e meio ruiva. Ela é com enfeites pretos e brancos. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Essas galinhas, por serem diferentes, elas são excluídas? Elas são deixadas de lado? Uma exclui a outra? Uma diminui a outra? Não, muito pelo contrário. As próprias imagens que o texto me possibilita, porque as imagens também falam, me apresentam sempre essas galinhas, unidas, juntas com as outras. Não importa o cenário. E até me apresenta elas também com as suas características marcantes. E o que acontece aqui? Essas características marcantes as tornam únicas, então elas não vão ser desprezadas. Agora eu acho que vocês já entenderam onde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar é que essa história tem muito a nos ensinar. Porque assim como essas galinhas dessas histórias, nós seres humanos também não nos devemos nos desprezar, nos diminuir, excluir determinadas pessoas por elas terem características diferentes. Gente, essas características nos tornam únicos. Vocês têm noção disso? Ser único. Aposto que vocês já ouviram que graça o mundo teria se todos fossem iguais. E é verdade. Eu tenho uma característica que me faz diferente de vocês.
E essa característica me faz um ser único. Eu posso até ser reconhecido por ela. Eu tenho motivos para me orgulhar e para me valorizar e principalmente respeitar o outro. Então, dito isso, nós vamos fazer uma atividade bem legal. Lá no final do texto, que eu vi que vocês lembram, a Clarice pede que vocês inventem a história de uma galinha, não é? A gente vai fazer algo parecido. Eu vou distribuir folhas coloridas para vocês, ó. E vocês vão desenhar, vocês vão criar a galinha de vocês. E vocês vão dar a ela uma característica marcante. Além também de dar um nome para ela. Olha o exemplo que o professor trouxe. Eu criei a minha galinha, alta, fina, pedrez. E a característica marcante dela, ela tem as pernas um pouco compridas, a tornando grande, alta. Assim como eu, como professor. E isso é o que me torna único, certo? Depois eu vou recolher essas folhas, eu vou colocar em um papel e vou expor aqui na sala. E nós vamos sempre ter esse trabalho como uma reflexão. Nós vamos olhar para esse quadro, vamos ver todas essas galinhas diferentes, com características diferentes reunidas no mesmo espaço. Nenhuma está sendo excluída, mas todas valorizadas dentro do seu grupo, certo? Então, sem mais delongas, mãos à obra. Vou distribuir aqui as folhinhas para vocês, tá?